pessoal do terceiro ano EJA, professor Wagner aqui, de novo. Bom, o intuito aqui vai ser dar uma comentada no semana 1 e 2, né, do PET 2, para o terceiro ano EJA aí, o PET adaptado, tá, pessoal? Bom, vou começar aqui, fazer um vídeo muito longo não, porque o conteúdo é até pequeno. Então a gente vai estar dando uma comentada no conteúdo e também nas atividades, tá? Bom, dando continuidade no PET 1, a gente estudou lá campo elétrico, né, força elétrica. Aqui a gente vai entrar com o conceito de linhas de campo. O que são as linhas do campo elétrico? A representação visual do campo elétrico pode ser elaborada utilizando-se linhas de campo ao redor da carga elétrica. O campo elétrico em cada ponto, veja bem, está em negrito aqui, tá? O campo elétrico em cada ponto tem direção tangente às linhas. O que significa isso? Tangente. Primeiro vamos dar uma olhada aqui, olha só. Aqui a gente tem a demonstração do campo elétrico numa carga positiva e a demonstração do campo elétrico numa carga negativa. Sempre, pessoal, carga positiva, o campo elétrico ele sai da carga, né, direção radial aqui, ó, sai do centro, e sempre ele entra na carga negativa. As linhas elas andam nesse sentido, tá vendo? Ó, saindo aqui, a representação saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Agora, o que seria essa tangente? Por que o campo elétrico ele é tangente à direção? Ele em cada ponto, né? Ele tem direção tangente às linhas aqui. O que significa isso? Bom, isso aqui significa o seguinte: vocês já ouviram aquela expressão saiu pela tangente, não é? Então, eu vou colocar aqui, vou mudar o campo um pouquinho aqui, vou colocar no Paint e tal. Beleza, olha só para você ver, nós temos uma estrada, né? O carro vem aqui, ele vem andando com velocidade muito alta. Na hora que ele chega nessa curva, ele está numa velocidade tão alta que ele acaba saindo pela tangente. Ele sai nessa retinha aqui, tá vendo? Então, ou seja, saiu pela tangente. Se eu for pegar a tangente neste ponto aqui, vai ser exatamente este pontinho aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui. Neste ponto, a tangente nesta curva vai ser aqui, ó. Tá certo? O carro ele vai sair por aqui. Então, quando fala que o campo elétrico ele tem direção tangente, significa isso. Tá certo? Vou voltar aqui. Bom, então, num ponto, você vê que a linha ela tem uma curvinha aqui. Se eu fosse puxar um campo elétrico aqui, ele seria assim, ó, nessa direção, tangente. Aqui, como ela está praticamente reta, seria reto mesmo, tá? A direção do campo elétrico. Aqui a gente tem a demonstração de duas cargas positivas, né? As linhas, você pode reparar que, olha só, você lembra que as cargas opostas, elas se atraem e as de mesmo, no caso aqui, duas cargas positivas, né? Elas, no caso, elas vão se repelir. Você pode olhar aqui, olha, ela não encontra, as linhas não se encontram, tá vendo, ó? Vendo? Bem abertinho. E quanto mais próximo, pessoal, quanto mais próximo da carga, a intensidade do campo, ela é maior, tá? Por exemplo, você pode reparar que à medida que vai se afastando, as linhas também vão se afastando uma das outras. Isso aqui indica também a intensidade do campo elétrico. Onde as linhas são mais próximas umas das outras, o campo elétrico é mais intenso. E onde elas são mais afastadas, o campo elétrico é menos intenso. A quantidade de linhas também representa a sua intensidade. Quanto mais linhas, mais intensidade. Então, digamos que essas aqui, ó, a gente pode dizer que em módulo elas são iguais, né? Módulo e também, no caso, em sinal, né? Digamos aqui, se aqui tivesse muito menos linhas do que essa daqui teria um módulo maior que essa. Tudo bem? Se a gente pegar esse ponto P aqui, ó, qual que seria a direção do campo elétrico? Seria radial aqui, ó. Seria, no caso, tangente, né? Tangente a esta linha aqui. Tudo bem? Bom, aqui tem um texto. Os campos elétricos criados por diferentes distribuições de carga têm características distintas. Por exemplo, o campo elétrico criado por duas placas condutoras planas e paralelas carregadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos possuem linhas praticamente paralelas. Já o campo elétrico criado por uma esfera condutora carregada é nulo no seu interior e fora dela.
possui linhas na direção radial, né? Ou seja, direção que vai do centro para fora da esfera. Mais ou menos igual a carga pontual, tá? Depois a gente pode aprofundar nessa questão aqui. Tá. Aí aqui fala sobre o interior do dispositivo conhecido como gaiola de Faraday, o campo elétrico é nulo. Isto ocorre porque o dispositivo é uma superfície condutora fechada, que é o caso que ocorre com um condutor fechado, uma esfera, né? Uma esfera. Esse fato do campo se anular no interior das superfícies condutoras fechadas é conhecido como blindagem eletrostática, sendo utilizado na proteção de componentes importantes de equipamentos eletrônicos. Quanto maior for o modo da carga, maior será a quantidade de linha de campo. Isso aqui a gente já falou, né? A intensidade está ligada diretamente aí, no caso, com as linhas ali. Bom, pessoal, essa questão da blindagem eletrostática é uma coisa interessante toda vez que tiver, né? Aqui a gente tem aquele famoso exemplo do carro que recebe um raio, né? A parte metálica dele, o importante, se você estiver dentro dele, se ele estiver fechadinho, você não vai ter, né? No caso, desde que você não encoste nessa parte metálica, você não vai ter dano nenhum. A carga vai se distribuir uniformemente pela lataria do carro. Lembrando que tem que ter muito cuidado para, se acontecer isso com você, né? Pra você sair desse carro aí. Tem toda uma regra, toda uma série de cuidados para você conseguir sair. Bom mesmo é não sair, esperar uma ajuda, né? Bom, potencial elétrico. O potencial elétrico, analogamente ao trabalho que é necessário realizar para erguer um objeto de grande massa contra o campo gravitacional da Terra, também é necessário trabalho para empurrar uma partícula carregada contra um campo elétrico gerado por um outro corpo eletrizado. Bom, o potencial elétrico ele foi dado aí em homenagem ao cientista Volta, né? 1 volt nada mais é do que um joule de energia, medida de energia por 1 coulomb. O que significa isso? Se a gente pegar, né, se a gente colocar ali, de repente a gente calculou o potencial elétrico dessa partícula aqui, ó. O que significa? O potencial aqui deu 120 volts, 120 joules por coulomb. Uma carga de 1 coulomb significa o seguinte: uma carga de 1 coulomb, ele vai ter uma energia potencial neste ponto, a gente já calculou. A gente está dizendo que esse ponto aqui tem uma energia, tem um potencial elétrico de 120 volts, 120 joules por coulomb. Se a gente pegar uma carga de 1 coulomb e colocar aqui, ela vai ter uma energia potencial de 120 joules. O que significa isso? Quando eu soltar, essa energia ela vai se transformar em energia cinética. Energia potencial é aquela que tem o potencial, né, de se transformar em outra energia. E a energia cinética, qual que é a característica dela? A energia da velocidade. Então, ela vai começar a se mover. Se ela for uma carga negativa, ela vai se mover, transformando essa energia toda em energia cinética e se mover em direção a essa carga aqui. Se ela for uma positiva, ela vai se mover contra, tá? Aqui, ó, na direção da força aqui, que é a mesma direção do campo elétrico. Tudo bem?